bem-vindos a mais uma aula de filosofia, aula de número 4 da primeira série do ensino médio, quarto bimestre. Título da aula: Construindo uma vida cidadã, a participação política. Temos como habilidade para essa aula identificar em relatos e registros exemplos de participação política em movimentos sociais, sindicatos, grêmios e partidos políticos, reconhecer e planejar práticas de participação política na relação com autoridades locais. Ou seja, vamos discutir, vamos debater, vamos trocar ideia de como é importante para a construção da sua cidadania a sua participação política. E para isso, a gente precisa compreender, desenvolver alguns conhecimentos importantes e necessários para que a gente faça essa participação da melhor forma possível, da maneira mais profícua possível, da maneira mais enriquecedora possível. Para te ajudar, eu te indico ou a leitura do site Politize, né? 23 formas de exercer a sua cidadania, ou assistir os vídeos aí do YouTube, em especial esse do professor Cortella e esse aqui também de um... Gente, eu não vou lembrar o canal, me perdoe o dono do canal, eu não vou lembrar, mas é um que fala, se eu não me engano, é a Escola de Cidadania do Congresso e fala o que são políticas públicas. Bom, vamos seguir em frente e vamos lá ao que nos interessa, né, o tema central da aula. Então, a primeira coisa é entender a importância da participação na política. É claro, quando a gente pergunta para boa parte das pessoas, para boa parte dos alunos, se eles gostam de política, se eles se interessam, a resposta quase sempre é não, mas eles entendem que política é uma coisa necessária. E uma das questões é a confusão que acontece com o termo política. Né? Muita gente entende política como corrupção, muita gente entende política como coisas feitas só pelos políticos. E, na verdade, assim, a palavra política ela tem vários significados, que não é o significado que a gente está dando aqui. Aqui a gente está dando o significado de política como aquilo que pertence à cidade, aquilo que pertence ao cidadão, e esse conjunto de atividades no qual o cidadão se reconhece, esse conjunto de atividades nas quais o cidadão constrói a política ou o espaço de convivência como um espaço de todos. Nesse sentido, há uma relação muito próxima entre a conquista da felicidade individual e a felicidade coletiva em relação às políticas governamentais. Aquilo que o governo faz interfere na vida de cada um de nós. Por isso que é importante que a gente participe, para que a gente faça da política esse espaço da realização da felicidade individual e social. E nesse sentido, democracia, né, uma sociedade democrática, uma sociedade onde se pratique a democracia, é extremamente importante, porque quanto mais pessoas participam, quanto mais as pessoas têm espaço para reivindicar, quanto mais vai para além do voto, né? A política que vai para além do voto, não é só o ato de votar, mas o ato também de acompanhar, de reivindicar, de lutar pelos direitos de todos, torna-se mais
essencial e importante para que a gente tenha uma sociedade melhor, onde as pessoas também tenham as condições essenciais e básicas para uma vida digna. Por isso que muitas das coisas que a gente diz que nos falta, como paz, justiça social, emprego, comida para todos, não é algo que dá só para a gente ficar esperando o governo fazer, mas também é um espaço nosso de luta, de conquista desses direitos que são fundamentais. Por isso que a gente precisa, quanto mais participação, mais chance da gente ter os bens e os bens sociais necessários para uma vida digna, coisa que nós já falamos em outras aulas que fazem parte dessa construção da democracia enquanto um espaço de justiça social. Onde participar? Ora, nas mais diversas organizações e movimentos sociais. Você tem sindicatos, ONGs, Grêmio Estudantil, né? Coletivos, né? Que são coletivos. Os coletivos é uma coisa que ganhou um certo espaço nos últimos tempos, principalmente com a presença da internet, que é esse espaço de atuação onde grupos se unem em torno de uma causa, em torno de uma bandeira de luta, em torno de algo que eles acreditam que seja essencial para toda a população. É nesse sentido, né, que a internet se tornou um grande espaço para a atuação política nos últimos tempos. Porque ali é um fórum de discussão, é um fórum de debate, é óbvio, com todo cuidado, todo respeito às mais diversas ideias, mas é um espaço onde as pessoas se expressam e é um espaço de participação política. Sindicatos, ONGs, Grêmio e associações de bairro são formas mais tradicionais. Mas tem outras, né? Tem gente que cria abaixo-assinados, né? Fazem aquelas propostas de leis populares e as pessoas assinam. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas tudo isso é espaço de participação política, tudo isso é espaço de construção de uma sociedade democrática que pensa e que busca a felicidade do seu cidadão. Por isso que participação política é tão importante. Frase de Platão para a gente pensar. Quando a gente se abstém da política, quando a gente se abstém de participar, a gente revela um desinteresse pelas questões da política, a gente abre espaço para gente inescrupulosa, para gente desonesta ocupar esse espaço. Participação política é, com certeza, uma das atividades mais fundamentais da nossa vida em grupo, da nossa vida em sociedade. O que não quer dizer que participação política seja sempre festa, né? Seja sempre uma coisa prazerosa, mas é sempre uma coisa necessária. Por que não é prazerosa? Porque a gente tem a presença do contraditório, tem a presença daquele que pensa diferente da gente. O primeiro espaço é esse espaço do conflito, que a gente pode chamar de conflito saudável. O segundo espaço não é tão saudável assim, que é o espaço da violência, né? Tem aí algumas figuras que sofreram agressões muito sérias, né? Gandhi e Luther King morreram, foram assassinados. Mandela, 28 anos preso. Malala levou um tiro. Greta Thunberg, constantemente atacada, tanto nas mídias, nas redes sociais, quanto né, em todos os espaços daqueles que pensam diferente dela. Né, o movimento Black Lives Matter, né, tem tanta gente, tem alguns que são a favor, outros
são contra. Ou seja, nem sempre é um espaço prazeroso, mas é necessário, porque é justamente nesse conflito, nesse contraditório, né, que a gente constrói uma sociedade que é boa, que é uma sociedade digna, uma vida digna para todos. Mas como eu sempre digo, participar é legal, mas a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber o que pede. Né? Às vezes você fala, olha, eu vou participar da política porque eu quero que o candidato X ou Y me dê um tijolo para eu construir a minha casa. Isso não é participação política, isso tem um outro nome. Né? Isso chama-se corrupção. Para participar da política é bom que a gente conheça e entenda o que são as políticas públicas, qual é o papel do governo na nossa vida cotidiana. Para que a gente escolhe alguém? Para que a gente vota? Para que essa pessoa que a gente votou, essa pessoa que a gente escolheu para o executivo, essa pessoa que a gente escolheu para gerenciar e o grupo que o apoia, apresente políticas públicas, e essas políticas públicas elas vão produzir todo o bem-estar que a gente busca, que a gente almeja. Aviso: política pública não é aquilo que o governante diz no Twitter. Política pública não é aquilo que o governante manda ou chega pelos vários meios no WhatsApp das pessoas. Política pública é aquilo que o governo faz, se propõe a fazer e coloca nos instrumentos institucionais, que são as leis, os decretos, né, que são essas ordens institucionais. E o que o governo coloca nessa ordem? O que ele expressa? Ele expressa 4 tipos de políticas principais. O primeiro tipo de política são as chamadas políticas públicas distributivas, que eu vou explicar da maneira bem simples. Olha, pensa que o governo e o povo compõem uma família, o governo é aquela pessoa responsável para cuidar do dinheiro que a família produz. Então vamos lá. As políticas públicas distributivas é quando o governo, esse responsável para cuidar do dinheiro da família, distribui igual para todo mundo. Como assim, professor? Ele pega lá o orçamento e, com esse orçamento, ele presta uma série de serviços, entrega uma série de bens, ou mesmo renda para a população de forma geral, para todos. Vou te dar alguns exemplos disso. Por exemplo, o SUS. O SUS é um serviço que é prestado para todos os cidadãos. O governo pega o orçamento que ele destina para o SUS, né? Não sei lá quantos por cento, mas ele destina esse dinheiro e todos os cidadãos, toda a população pode ir lá no SUS. Mas o rico pode ir no SUS? O rico pode ir no SUS. Outro exemplo é segurança pública, policiais. O policial não atua para o pobre, para o rico, para o preto, para o branco. Ele é para toda a população. Escola pública, transporte, né? Cuidado aí com, por exemplo, as ruas, toda essa infraestrutura. Isso não é só para um grupo da sociedade. Isso é para todos. Você pega o orçamento, isso tem que ser para todos. Tá? Então essa é a ideia da distributiva. Política pública redistributiva. Essa aqui é diferente. É pegar parte daquele dinheiro que era para todo mundo e entregar na mão daquele que mais precisa. Né? Se a gente pensar e pegar como exemplo essa ideia da família, o governo
vai pegar um dinheiro e vai dar para aquele filho que mais precisa. Imagina, né, que você faz parte dessa família, você tá tudo ok, mas o seu irmãozinho precisa de uma alimentação especial, porque ele tem um problema, porque ele tem lá uma doença, alguma coisa do tipo. Então, o seu pai vai pegar aquilo que é prática de todo mundo e vai redistribuir uma quantia especial para cuidar desse seu irmãozinho. Traduzindo isso para a nossa vida, para a vida de cidadão, é, por exemplo, o passe livre para o estudante. Não é todo mundo que tem direito ao passe livre para estudante. São só os estudantes de baixa renda, que não têm condições de pagar transporte. Então já não é para qualquer um. Bolsa Família não é para qualquer um, é para aquele que precisa. Minha Casa Minha Vida, Bolsa de Estudos. Ou seja, são políticas que redistribuem o dinheiro, né, do orçamento, que é para todos, para aquelas pessoas que precisam, para uma parcela da população que precisa. Por último, perdão. Terceiro tipo de política pública são as regulatórias. Essas aqui são aquelas que estabelecem as regras para os padrões de comportamento. Aquela que diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer enquanto cidadão. Qual é o comportamento como cidadão que é esperado daqueles que fazem parte da população do país, né? Alguns exemplos. Estatuto da Igualdade Racial, que determina o que é racismo, quais são as tipificações das agressões raciais, Código Penal, né, que diz lá quais são todos os crimes que a pessoa pode cometer, né? Às vezes tem umas coisas que a gente nem sabe que é crime, né? E tem coisa que a gente acha que é crime, mas não é, são apenas contravenções. Então, o Código Penal está lá. O ECA, por exemplo, que diz como é que se deve ser o tratamento e o comportamento dos adultos em relação a vocês, adolescentes, jovens. Regras de trânsito, né? São todas legislações que regulam o comportamento da população como um todo. E agora sim, por último, políticas públicas constitutivas. Essa aqui é a regra daqueles que comandam. Como é que funciona aqueles que vão assumir o governo? Quais são as regras do jogo político? Quem pode ser político? Qual o limite de cada poder? Qual é a função de cada poder? Né? O que deve fazer o legislativo? O que deve fazer o executivo? Né? Como é que se relacionam esses três poderes? O que um poder pode exigir e perguntar para o outro? Então, as constitutivas dizem como é que deve funcionar a própria política do país. Ok? Vou te dar um exemplo. Eleição. Qualquer um pode votar? Não. Somente aqueles que mais de 16 anos é facultativo, acima de 70 anos é facultativo. Os outros são obrigatórios. Se não tiver no seu local de votação, tem que justificar. Isso é constitutivo. Está dizendo quem vota, como vota, né? Onde vota. Então, regula aí essas regras do jogo político, para a gente ter uma ideia do que é política pública constitutiva. Momento atividade. Pensando agora nas atividades. Para você que faz atividades impressas, siga aí página 98 a 101 e vá respondendo as questões conforme elas forem aparecendo, para que você vá desenvolvendo o seu processo reflexivo e de aprendizagem dessa importância da participação política e das políticas, o que são, né, e como funciona, né, cada uma das políticas públicas. Já para você que faz atividade pelo Classroom, a ideia é a gente trabalhar com algumas tabelas,
aonde a ideia da questão 1, primeira tabela, é buscar qual é a definição correta para cada uma das definições de política. E aí eu vou te dizer, reveja a aula, olha para os slides, a resposta não é complicada, né? Tá aí nos slides para trás. Fica até, se eu falar demais, perigoso, né? Você falar assim, nossa, o professor não deu nem chance para eu responder. Mas lembra, distributiva, aquele que distribui igual para todos, redistributiva para uma parcela que precisa, perdão, redistributiva aqui, para uma parcela que precisa, a regulatória determina os comportamentos e a constitutiva, como é que funciona as regras do próprio jogo político, né? Quem vota, quem não vota, quem pode ser, como é que funciona tudo isso. Questão 2, a segunda tabela, são exemplos de políticas públicas que aparecem em algumas legislações que estão vigentes aí no Brasil atual. Né? Lei do auxílio emergencial, ó, essa aqui, ó. Pensa, é para todo mundo? Está distribuindo, redistribuindo, regulando ou constituindo o jogo político? Lei do uso de máscara. Ela está distribuindo alguma coisa, está regulando o comportamento, redistribuindo dinheiro ou está constituindo o jogo político? Artigo 2º da Constituição de 88 fala quais são os poderes da União e como é que eles devem, né, qual deve ser a relação entre eles. Está distribuindo, regulando, redistribuindo ou constituindo o jogo político? Lei da farmácia popular. Você sabia que todo mundo pode acessar, ir lá e tirar remédio na farmácia popular? Comprar remédio mais barato? Ou alguns remédios são gratuitos? Então tá distribuindo para todo mundo igual, regulando o comportamento, redistribuindo as riquezas para aqueles que mais precisam, ou está constituindo um jogo político? Não está difícil, né? Segunda parte das atividades, para quem faz Classroom, expressão escrita, né? Trabalhar a escrita. 2 perguntas. A adoção de políticas públicas pode ter a decisão acerca da adoção de políticas públicas pode ter impacto no acesso a direitos fundamentais? Ou seja, as políticas que o governo escolhe pode impactar, pode interferir no nosso acesso a esses direitos que são básicos e fundamentais ou não? Ou aquilo que o governo faz em política pública não interfere em nada nos nossos direitos? Questão 4. Como que a gente pode organizar para planejar a nossa participação política? Né? Como é que a gente pode se organizar para reivindicar direitos que a gente acredita que não estão sendo respeitados para as autoridades locais? Montar um coletivo, montar um site na internet, né? Montar um blog onde se denuncia o problema. O que você acha que você pode fazer para cobrar aí do prefeito, do vereador, direitos que você acha que não estão sendo respeitados? Beleza? Revisando para a gente não esquecer o que a gente falou na aula de hoje. A gente falou da importância da participação política, que não é só apenas no voto, mas através das várias organizações e movimentos sociais, e de que essa participação ela é importante para a construção da cidadania e a conquista de direitos fundamentais e básicos para a nossa vida. Né? Falou daí da importância de alguns movimentos e da gente se interessar para que as pessoas que não são tão bem intencionadas não se apropriem desses movimentos. Falamos também das políticas públicas, né, que isso aqui é aquilo que o governo faz, e aí vamos destacando, né, cada uma das políticas. Falamos das políticas públicas distributivas, redistributivas,
regulatórias e constitutivas. Muito bem? Então, beijo, abraço, fica bem, se cuida, se proteja, porque a pandemia não acabou. Um grande abraço a todos e bons estudos!